Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje, pela primeira vez, eu trago um livro que pode ser considerado como literatura policial, ao mesmo tempo em que não pode ser considerado apenas um livro de literatura policial. Um livro curtíssimo, um breve romance, mas que o próprio autor considera como um conto. Estou falando de uma pérola da literatura italiana moderna, escrita em 1961, um marco para a literatura italiana, de um escritor que, além de escritor, também foi político, sempre criticando e mostrando as mazelas do seu país, falando, inclusive, sobre aquilo que não se falava, que, aliás, é o tema desse livro de hoje. Estou falando sobre O Dia da Coruja, de Leonardo Sciascia. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que, hoje sim, eu posso prometer que o vídeo será curto. Porque eu não farei uma análise como eu sempre faço aqui no canal. Não, não. Hoje eu apenas vou fazer uma indicação. Por quê? Porque O Dia da Coruja, de Leonardo Sciascia, é um livro policial, ao mesmo tempo que não é um livro policial. Então, você sabe que nos livros de investigação, nos livros policiais, você, como leitor, é participante ativo da obra. Você vai querer descobrir os mistérios, o que está por trás da história, do enredo, dos personagens, quem que é falso, quem que é verdadeiro. Você vai querer descobrir. Então, se eu acabar revelando, vai perder parte da graça da obra. E não é o que eu pretendo fazer aqui. Agora sim, vamos à história do livro. Bem, o livro começa com uma cena cotidiana, uma cena banal, uma cena que se repete diariamente, que são pessoas entrando num ônibus para ir trabalhar, para ir para outros bairros da própria Itália. Esse livro aqui se passa na Itália. E aí, quando o ônibus está para partir, chega uma pessoa correndo, como se estivesse ou fugindo ou atrasada. E aí, quando ela coloca o pé para pisar no ônibus, todo mundo escuta 2 disparos. Atiraram nesse homem, mataram-no pelas costas. Ninguém sabe quem matou, mas escutaram os tiros e o homem caiu morto. E ninguém foi ajudar. Triste isso, ninguém nem foi ver quem era aquela pessoa. Por quê? Porque as pessoas desconfiavam por que esse homem foi morto, mas elas não revelam. Aí chegam os policiais para fazer uma investigação, perguntam para o motorista: você conhece esse homem? Não, não conheço não. Você conhece as pessoas que estavam no ônibus? Você dirige sempre nesse horário. Você sabe quem pega o ônibus com você. Não, não, eu só olho para a estrada. Porque ninguém quer se responsabilizar por aquilo. Ninguém quer entrar nessa história. Por que será? Esse é o tema do livro. Os policiais perguntam para o cobrador. Aliás, é importante lembrar que até pouco tempo atrás ainda existiam cobradores. Mas hoje em dia não existe mais. Por quê? Porque esse neoliberalismo, esse capitalismo selvagem, força as pessoas a trabalharem cada vez mais e receberem a mesma coisa ou ainda menos. Então, hoje em dia, não existe mais o cobrador. O próprio motorista é que dirige e cobra das pessoas. Meus amigos, esse é o sucateamento do trabalho, dos direitos. Fique atento, viu? Mas aqui ainda tinha cobrador. Então, os policiais chegam no cobrador e falam: não, não, você não pode escapar. Você olha no olho das pessoas. Você sabe quem passou. As pessoas passam de frente para você. Ele até menciona um ou outro que estavam ali, porque as próprias pessoas que estavam no ônibus, assim que o homem foi morto, assim que eles viram os policiais chegando, eles já foram vazando, já foram dando forinha, já foram saindo de mansinho. Porque ninguém quer entrar nessa trama da história. E por quê? E aqui a gente entra no tema da história, que é a máfia. Leonardo Sciascia vai discutir aqui se a máfia existe ou não, e é claro que ela existe, e qual que é o seu poder de influência em todas as esferas, públicas e privadas. O seu poder de influência no governo, na igreja, entre as pessoas comuns. Esse poder que sempre existiu, em todos os lugares, é onipresente e que, justamente por isso, é tomado como invisível e, às vezes, até mesmo inexistente. É isso o que vai ser discutido aqui. Por quê? O homem que morreu,
Depois a gente descobre. Até aqui eu posso revelar ainda, não é parte do mistério, é só a introdução. Esse homem que morreu se chama Salvatore Colasberna. Ele é um dos 3 irmãos que juntos têm uma companhia, uma empresa de construção, uma empreiteira. E aí você sabe que em muitos lugares, e aqui é mencionado isso, esses mafiosos, querendo dinheiro, oferecem sua ajuda e proteção, em troca de dinheiro, é claro. Então ele chega assim, olha, você tem uma empresa, é perigosa essa área, viu? Se você quiser que eu te proteja, passa um mano aí. Acontece que Salvatore Colasberna não aceitou. E aí, como ele não aceitou, ele acabou descobrindo quem era o mafioso. Quem fazia parte desse poder paralelo, desse poder invisível que atua e sempre atuou desde sempre, mas que ninguém conhece. Ora, então ele acabou descobrindo uma informação que não poderia ser passada para ninguém. E esse homem acabou sendo morto. E aí nós temos um investigador da história, que é o delegado ali da cidade, pequena cidade, que é um homem republicano, esqueci o nome dele, é um homem republicano, um homem que acredita na justiça, um homem que acredita na democracia, um homem que é contra a violência, ou seja, tudo aquilo que é o oposto da máfia. E ele vai tentar descobrir o caso. Salvatore Colasberna foi morto, mas quem mandou matar? Quem matou? Matou por quê? E aí sim entra a investigação que eu não vou comentar. Tá? Isso aqui é só uma introdução do livro, você que leia, é um livro bem curtinho, a linguagem é muito acessível, mas por que eu havia dito que esse é um livro policial e ao mesmo tempo que não é policial? Porque, geralmente, a literatura policial, que é muito popular, é extremamente popular, ela é tida, muitas vezes, como mero entretenimento. São boas histórias. Elas fomentam a leitura. Muitos jovens começam a ler através de leituras policiais. Mas que, embora sejam boas histórias, é algo superficial. Não passam grandes discussões, grandes críticas. São casos que, tudo bem, a gente pode pensar que se existem pessoas criando histórias sobre crimes, é porque esses crimes existem na sociedade. Mas não passa disso. Enquanto o Leonardo Sciascia não, ele vai mais a fundo e discute as relações de poder entre a máfia, entre o governo, entre a igreja, entre as pessoas comuns, o medo que é causado nas pessoas. Ninguém menciona a máfia. Todo mundo tem medo, ninguém quer servir de testemunha para o caso. Então, a investigação aqui acaba sendo difícil, porque o delegado vai atrás das pessoas, faz perguntas, mas elas não revelam. Não conheço ninguém. Não, eu estava em outro lugar. Fica difícil a situação. E o que está posto aqui? Está posto a eficácia da justiça perante esse outro poder invisível que corrompe todo o sistema. E aí eu devo dizer para vocês que, embora o mistério seja solucionado, o final, meus amigos, é amargo. Isso aqui eu lembrei do final daquele livro O Carteiro e o Poeta, que eu já mencionei aqui no canal, hein? Do Antônio Skármeta, que no final também chega um homem que corrompe e oferece para o carteiro, olha, tem café, tem açúcar, coloca aí. E aí o carteiro, que é uma pessoa honesta, uma pessoa digna, fala, não, eu tomo amargo. Meus amigos, aqui é a mesma situação. É um final amargo, que eu não vou falar o que acontece, como acontece. Você que lê, é uma história curtíssima, a linguagem é acessível. Eu separei alguns trechos para ler aqui, que soam engraçados e ao mesmo tempo críticos. Bom, eu vou ler aqui porque o resumo é só esse, tá? Não vou falar mais do que isso não. Bem, vou ler os trechinhos aqui. Não. Antes de ler os trechinhos, eu devo dizer mais 2 coisas que eu esqueci de falar. Em primeiro lugar, embora a linguagem do livro seja acessível, seja fácil, seja simples, essa aqui é uma história polifônica. Já mencionei o que é polifonia aqui no canal algumas vezes, hein? Significa várias vozes. Os capítulos são narrados por vários narradores diferentes. Então, às vezes, no começo do capítulo pode soar estranho, pode soar confuso, porque você não sabe quem está falando, com quem está falando, em que lugar essa pessoa está. Mas depois, conforme você vai lendo, você vai compreendendo melhor. A segunda coisa é que faltou comentar sobre o título. O Dia da Coruja.
Como assim o dia da coruja? A coruja não age só à noite? Não de dia? Bem, e aí eu devo dizer que esse livro ele começa com uma epígrafe, com uma citação de Shakespeare, que diz assim: como a coruja, quando de dia aparece. Shakespeare, Henrique VI, é uma peça. E aqui a gente pode pensar na metáfora que o Leonardo Sciascia faz entre a coruja e a máfia. Porque a coruja, você sabe, só atua à noite. E a máfia também atua à noite, ou pelo menos é o que a gente acredita, que ela atua somente à noite, às escondidas, nas escuras. Mas aqui não, a máfia atua de dia também, só que ninguém vê. Ninguém vê coruja de dia, mas ela está em algum lugar. Onde? Agora sim, depois desse breve comentário, essa breve reflexão sobre o título, o que ela tem a ver com a obra, porque senão muita gente pode ler e falar, mas nem foi mencionada a coruja na obra. Agora sim a gente pode passar aos trechinhos que eu selecionei. Bem, tem um momento aqui que tem duas pessoas dialogando, um jovem e um velho, que eu não vou comentar quem são eles, mas eles conversam assim. Em 1927, disse o jovem, havia o fascismo. A coisa era diferente. Mussolini fazia os deputados e os chefes populares. Fazia tudo aquilo que lhe passava pela cabeça. Agora, quem faz os deputados e os prefeitos é o povo. O povo, escarneceu o velho. O povo. Chifrudo era e chifrudo continua sendo. O povo. A única diferença é que o fascismo pendurava uma bandeira nos chifres do povo, enquanto a democracia deixa que cada um pendure por conta própria e da cor que mais lhe agrade. Caímos na mesma conversa de antes. Não há somente um certo número de homens que nascem chifrudos, mas sim povos inteiros. Chifrudos desde a antiguidade, uma geração após a outra. Ah, eu não me sinto chifrudo, disse o jovem. E eu tampouco, mas a gente, meu caro, anda por cima dos chifres dos outros, como se estivéssemos dançando. E eu não vou falar quem são esses dois personagens, mas você percebe que eles estão em um patamar considerado superior às pessoas comuns. Mais à frente ele diz assim: o povo, a democracia, são as invenções muito bonitas, coisas inventadas em volta de uma mesa, por pessoas que sabem enfiar cada palavra na bunda da outra e todas as palavras na bunda da humanidade, com licença da palavra. Quer dizer, com licença da palavra humanidade. Uma floresta de chifres, a humanidade, mais densa que a floresta de Ficuzza, quando ainda era realmente uma floresta. E você sabe quem fica tranquilamente passeando em cima dos chifres? Primeiro, nunca se esqueça disso. Os padres. Segundo, os políticos. E quanto mais eles falarem que estão com o povo, que querem o bem do povo, mais eles pisam fundo em cima dos chifres. Terceiro, aqueles como eu e como você. É verdade que há sempre o risco de dar um mau passo e de ficar espetados, seja para mim, seja para os padres e os políticos. Mas mesmo que me estraçalhe a carne, um chifre continua sendo um chifre. E quem eu tenho na cabeça continua sendo chifrudo. A satisfação, Cristo, a satisfação. Fiquei na pior. Estou morrendo. Mas vocês são todos uns chifrudos. Então você tem essa discussão aqui que parece engraçada, mas que traz algumas críticas. O que é o sistema político? O que é a democracia? Quais são as escolhas feitas? E esses representantes do povo, o que é que eles fazem? Aqui é dito que eles pisam por cima do povo. Isso aqui foi escrito em 1961, na Itália. É diferente dos tempos que estamos vivendo aqui. Aqui eles mencionam os padres, porque na Itália a Igreja Católica é muito atuante. Lá que está Roma, o Papa, mas em todos os lugares há religiões. E os religiosos, não os religiosos, as pessoas que frequentam as igrejas, mas os que estão acima na hierarquia, eles pisam em cima das pessoas? Fica aí a reflexão. Bem, vou ler mais 2 trechinhos que são bem curtinhos esses, que também são reflexivos e bonitos, alguns deles. Um diz assim: sou uma pessoa ignorante, mas aquelas 2 ou 3 coisas que sei já bastam. A primeira, que embaixo do nariz temos a boca, mais para comer do que para falar. Isso aqui me lembra uma frase que é atribuída ao Hemingway. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre o Hemingway aqui, hein? Em que ele diz assim: levamos 2 anos para aprender a falar e 60 para aprender a calar.
Aqui, muita gente é calada. Mas por quê? Por medo das autoridades oficiais e extra-oficiais. Bem, mais para frente, um outro trecho é dito assim: o senhor já leu os evangelhos? Escuta a leitura deles todos os domingos. E o que o senhor acha? Bonitas palavras. A igreja é pura beleza. Parece-me que, para o senhor, a beleza nada tem a ver com a verdade. Bom, a verdade está no fundo do poço. O senhor olha para o fundo do poço e vê o sol ou a lua. Mas se cair nele, não há mais sol nem lua. Só há a verdade. Reflexivo isso. Bonito, poético também. Mas eu não vou dizer quem é que disse essas coisas. Bem, este é o livro. Por fim, eu só vou ler mais um trecho, porque no final do romance é tido uma nota do próprio escritor, em que ele fala das dificuldades de escrever essa pequena obra. Eu não vou ler a nota inteira, só um trecho, que diz assim: na Itália, como todos sabem, não se deve brincar nem com a polícia, nem com a igreja. E o que dizer, então, se em lugar de brincar, a gente quer levar a coisa a sério? Os Estados Unidos da América podem ter, na literatura e nos filmes, generais imbecis, juízes corruptos e policiais patifes. E a Inglaterra também. E a França, pelo menos até agora. A Suécia e assim por diante. A Itália nunca teve. Nem tem. Nem jamais terá. Assim são as coisas. Mais para frente ele diz: pode ser que o conto, é que ele considera a história um conto, mas na verdade não é um conto não. Pode ser que o conto tenha vindo a ganhar com isso, que ele retirou vários trechos, personagens, etc. Mas não há dúvida que não escrevi com aquela liberdade plena, da qual um escritor, e usa a palavra escritor devido ao fato de estar aqui escrevendo, deveria sempre gozar. Inútil dizer que não há, no conto, personagem ou acontecimento que corresponda, a não ser casualmente, a pessoas ou fatos reais. Então você percebe que, aparentemente, ele foi meio que censurado na escrita desse pequeno livrinho aqui. Ele tirou personagens, tirou situações. As críticas ele deixou ou veladas ou mais leves. E por que será? Bem, ele explica aqui nessa nota. Essa foi a indicação de hoje. O Dia da Coruja, Leonardo Sciascia, grande escritor italiano moderno, que atuou não apenas na literatura, mas na política de lá também. Ele foi deputado, porque ele não se conformava com o que o país estava vivendo e que vivia, não se conformava com a injustiça que acontecia, que acontece ainda na Itália. Um grande nome da literatura. Recomendo bastante, um livro bem facinho, é difícil de ser achado. Esse aqui eu comprei em sebo, no sebo aqui da cidade, que eu sempre menciono, sempre vou lá, sempre recomendo, Império dos Livros, aqui em Ribeirão Pires. Vão lá, hein? O Dia da Coruja, Leonardo Sciascia. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, você sabe que essa história de os mafiosos oferecerem ajuda, oferecerem proteção aos comerciantes, me lembra que em alguns bairros, inclusive nesse aqui que eu moro, que é um bairro bem tranquilo, existem pessoas que são pagas para, dizem, oferecer proteção às casas que, aos proprietários das casas que pagam para essas pessoas passarem, vigiarem o bairro. Eu não sei o que elas fazem. Eu só escuto as buzininhas. Bibi. Bom, pra mim é só isso que eles fazem, né? A única buzininha que eu gosto é a buzininha do comercial da Shopee. Bibi. Mas a Shopee é uma máfia, hein? É, meus amigos, cuidado com a Shopee. Não, mas esse personagem aqui que é dito que sempre que ele conversa uma coisa séria, chifres e chifrudos entram na conversa. E sempre de maneira pejorativa, mas sempre com altas metáforas. O cara é fã de chifre. Ou então ele tem algum problema com isso, né? Uma questão psicológica aqui também.